Neemias capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Vocês encontraram? Você pode acompanhar também através dos nossos monitores aqui, um do lado do outro. Você vai, às vezes, se você tiver uma certa dificuldade para encontrar, ali está bem mais rápido, né? Então vamos lá, queridos. Versículo de número 1 diz assim: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o quê? Mal. Vamos dar uma paradinha aí, pessoal. Irmãos, essa foi a segunda tentativa que os inimigos do Senhor, os inimigos do povo de Deus, estavam tentando fazer para parar a obra de reconstrução do muro. A primeira tentativa foi ele levantar uma guerra, contra os servos de Deus que estavam trabalhando naquela obra. E a segunda tentativa era essa. Você vê que a Bíblia diz que os muros já estavam praticamente completos, já não havia mais brechas. Irmão, e o entendimento aqui para nós é espiritual, porque o diabo, ele é um inimigo implacável. Diga, o diabo é um inimigo implacável. Como assim implacável? Ele não se cansa, irmão. O diabo, ele nunca vai estar satisfeito com a tua vitória. Ele nunca vai estar satisfeito com a tua família bem, com a tua vida bem. Quando ele vê que a tua casa está sendo restaurada, como os muros já estavam sendo restaurados, quando o diabo vê que o teu casamento está sendo abençoado, como os muros daquela cidade estavam praticamente completos, só faltava colocar as portas, meu irmão, ele vai fazer sempre uma outra tentativa. É por isso que o crente de Deus, ele tem que estar sempre vigilante, glória a Deus, porque o diabo, ele nunca está satisfeito, meu irmão, principalmente se você estiver vencendo, principalmente se os muros estiverem de pé. Quem está entendendo? Principalmente se a tua vida espiritual estiver bem com Deus. O próprio Senhor, ele diz que aquele que está de pé, ele tem que cuidar para não cair. Então veja só, os muros já estavam erguidos e o inimigo, ele estava procurando brechas. O diabo, ele age assim, irmãos. Ele vai sempre procurar uma brecha para tentar entrar na tua casa, para tentar entrar no teu casamento, para tentar atacar a tua família, os teus filhos. É importante que não haja brechas. Amém, gente? Você vê que os inimigos, eles novamente se levantaram. Estavam procurando o quê? Procurando uma brecha. Irmão, tampe as brechas. Tampe as brechas com a qual o inimigo, ele pode entrar na sua casa. Irmão, é um tempo que a gente tem que fechar todas as brechas. A gente não pode deixar um espaço sequer para o inimigo entrar na nossa vida. Amém ou não? Hoje eu fui levar o meu irmão no aeroporto. Hoje ele voltou para a terra dele. Na minha cabeça era amanhã, mas a gente viu lá, a data estava fora, era hoje. Aí deixei ele lá no aeroporto, corri para cá para a igreja. Não deu tempo nem da pastora dar chegar lá na igreja dela a tempo. Aí falei, vem para cá comigo, hoje é o jeito. Aí o que acontece? A gente estava lá no aeroporto, sabe aquelas máquinas de pegar ursinho? Sabe aquelas máquinas de pegar ursinho? Irmão, modéstia à parte, eu sou bom. Aí em casa já tem quase uma loja, de tanto ursinho. Eu pego mesmo. Chegou lá, eu vejo, opa, isso aqui dá para pegar. Aí eu tava lá, esperando o tempo passar para meu irmão entrar no portão de embarque. Aí eu falei, vou pegar um ursinho aqui. O Benício, bora papai, pega aqui. Eu fui lá, aí peguei um, e ficou feliz da vida. Já para muitos pegar um já é difícil, Peguei foi 2. Aí eu peguei o segundo, só que o segundo é um bonequinho chamado Labubu.
Cuidado, irmão, com esse negócio de labubu. É uma alusão ao demônio chamado Pazuzu, que era uma entidade que assombrava as crianças. O bicho-papão, o baba-yaga, essas coisas aí. Eu não vou entrar nesses negócios, que tem gente que vai achar que é conspiração. Eu não brinco com essas coisas. Principalmente quando é para criança. Eu, quando era criança, de 6 a 9 anos, eu fui perturbado por um demônio. Eu via uma entidade que manifestava em mim. Então, irmão, o negócio de criança eu não brinco. Lá em casa, eu falo para minha esposa, falo para minha sogra. Meu irmão, a gente adulto, às vezes tem aquela dureza, aquela incredulidade, né? Mas a criança é inocente e o diabo sabe disso. Olha o inimigo aqui, Sambalate, Tobias, procurando o quê? O que eles estavam procurando? Eles se levantaram pela segunda vez procurando brecha. Ah, meu irmão, quando eu peguei o bonequinho, que eu vi aquele sorriso, que o bonequinho é bonito, mas tem um sorriso macabro. Já viu? Quem já viu? O bonequinho é bonito, mas tem um sorriso assim macabro. O sorriso do demônio, assim, sabe? Aqueles dentão afiado, aquela coisa horrível. Eu falei, opa. Peguei, meu irmão. Esse aqui mesmo não. Deixei lá em cima das mesas do aeroporto. Quando a gente estava saindo, o segurança, você esqueceu o seu boneco. Eu falei, não é meu não, pode deixar esse negócio. Não quero nem papo. Foi ou não foi, mulher? Irmão, você que está aqui na igreja, você que está assistindo essa mensagem em casa, você pode dizer assim, que exagero desse pastor, que fanatismo esse pastor ele tem. Meu irmão, o diabo, ele procura brecha. Me perdoe a expressão, eu vou ser besta de dar brecha pro demônio? Eu vou ser besta de levar um bonequinho que de repente lá dentro de casa começa a andar? diga, tá repreendido. Mas é verdade, pessoal, é verdade. Tem gente que pode dizer assim, eu não acredito nisso, meu irmão. A pessoa não acredita até ela passar por uma experiência espiritual. Eu, como vim de criança, vendo o demônio atacar a minha vida, né? Eu vou dar uma brecha pro demônio atacar meu filho. Meu irmão, sai pra lá, aqui você não engana não, demônio. Deixa aquele negócio pra lá. E não importa o que as pessoas digam, importa o que eu creio. E se eu creio que é brecha, eu não vou dar pro demônio. Quem entendeu? Tá aí minha esposa e minha sogra de prova. A minha sogra nada, menino, leva isso pra casa, ora e consagra. Meu irmão, não tem como você consagrar um demônio. Você entendeu ou não? Tem como consagrar um demônio? Eu vou pegar uma taça de óleo ungido, vem cá, Satanás, que eu vou te ungir. Não tem. Se é do demônio, não queira papo. Não queira papo e pronto. O pastor Isaías, lá no retiro dos jovens, ele estava pregando, né? Aí, cadê os jovens aqui? Quem lembra o que o pastor falou do aniversário? Vocês lembram? Lembra ou não lembra? Fala aí, jovem, abre a boca. Amém ou não? Jovens, lembra? O pastor disse que foi convidado para o aniversário, chegou lá no aniversário da membra lá. Qual era o boneco, vocês lembram? O bonequinho, como é? Lili Stitch. Não, Lili Stitch não, era outro. Tsunade, Zacuna, Macumba, é esse aí? Pronto. Escuta, ei, presta atenção. Esse pastor foi para o aniversário da irmã. A irmã da igreja convidou, ele foi lá, né? Levou as filhas dele. Chegou lá, era esse demônio aí, Sakuna. Negócio de anime, sabe? Desenho japonês. Que lá para aquelas bandas eles nem gostam dessas coisas. Não gostam não. Bem pouquinho, quem entendeu a ironia? Aí trouxeram o bolo do tal do Sakuna. Aí o pastor olhou assim, Sakuna. Cortaram um pedaço de bolo para trazer para ele. Ele foi pesquisar. Peraí, deixa eu dar uma pesquisada aqui. O que é esse Sakuna aí? É uma entidade demoníaca, bababá. Aí o pastor trouxeram um pedaço de bolo. Não, irmão, não precisa não quero não. Pode ficar com esse bolo pra lá. Mas é engraçado como foi que ele contou, irmão. A gente morre de rir. Irmão, você, olha aqui pra mim, você que tá aqui. Você pode achar que isso aqui é exagero. Esse pastor é exagerado. O pastor é tudo do mesmo jeito. Gosta de ver demônio nas coisas. Irmão, não é que a gente gosta de ver. Na verdade, a gente não quer nem ver. A verdade, pessoal, é que o mundo é jaz do maligno. Tobias, Sambalate, Gesem, eles vão procurar o quê? Vão procurar o quê?
Se tiver brechas, vão entrar. E vão entrar. Olha o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 2. Vamos lá. Engraçado, a gente saindo do aeroporto e o pessoal: oi, você deixou seu bonequinho aqui? Meu mesmo não. Aí minha esposa falou: dá pra alguém? Eu falei: não serve pra nós, não serve pra ninguém. Não dá brecha, irmão. O que teu filho anda assistindo em casa? Ele passa a madrugada enfiado nesse negócio de anime, meu irmão, a maioria é só capeta. É só capeta, é só invocando o demônio, o bicho que entra e incorpora, que não sei o quê. Eu lembro que quando eu era jovem, que eu não sou mais tão jovem, né? Já estou com entrada, então já não é jovem. Aí, irmão, quando eu era mais jovem, garoto, no colégio, eu gostava muito de anime. Anime, esse negócio japonês, né? Gostava, então eu entendo um pouco. E na minha época tinha um que estava no auge, o tal de Death Note, que era um demônio que montava na costa do cara, e ele tinha um livro, o nome das pessoas que ele colocava no livro, a pessoa morria. Alguém lembra? Os mais velhos aqui devem saber, né? Lembra? Você lembra? Vocês assistiam, Cleciane e Roberto, já viram? Submundo, vivia com os demônios. Então, aí eu gostava de sair. Onde já se viu um negócio desse, irmão? Um espírito que está na corda, ele monta na corda da pessoa e dá o poder para a pessoa matar quem ela quiser. É só botar no livro, né? O livro da morte. Death Note é livro da morte. Você está entendendo? Aí tem gente que pode dizer assim: poxa, esse pastor vê demônio em tudo. Não é, irmão. O mundo já é do maligno. Jesus disse que o príncipe das trevas, o príncipe desse mundo, ele já está julgado, já está condenado. Não dá brecha, não. Olha o que diz aqui Ezequiel, capítulo 2. Hoje é culto da família. É até bom falar sobre isso aqui, porque tem pais que dizem assim: pastor, não entendo, meu filho está numa rebeldia que eu não consigo controlar ele. Pastor, meu filho, ele chuta a canela dos outros, ele morde as orelhas dos outros. É uma benção no colégio, pastor, o que é isso? Aí você não sabe. É o Pazuzu, é o Yu Hakusho, é o... do Stitch, é. Graças a Deus. Diz que o Stitch é um bicho que caiu do céu na terra para perturbar, né? Quem que caiu no céu que perturba? Quem é que caiu do céu que perturba? Quem é? É ele mesmo. Ai, que pastor exagerado. Então leva para tua casa. Dorme abraçado com o Stitch. Meu Deus do céu. Olha só, eu falei o capítulo 2, né? Tá errado. Deixa eu só. É o 3, tá? Perdão. 3, versículo 16. E diz assim: sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás da minha boca a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o quê? Não requererei. Irmão, olha que coisa séria aqui o Senhor, ele está falando. Ele está dizendo para o profeta Ezequiel o seguinte: Ezequiel, eu tenho te colocado de atalaia. O que é o atalaia? Atalaia era uma espécie de vigia de uma torre. Ele ficava nos muros da cidade. Ele era responsável por observar os inimigos que se aproximavam. Ele tinha que ser o primeiro a avisar quando o inimigo estava se aproximando.
que era para o exército poder subir e flechar os inimigos. Quem já assistiu o filme de época? O atalaia era esse, era o que avisava. Aí Deus está falando para o profeta assim, ó, Ezequiel, tu é atalaia, tu vai ficar de olho aberto, tu vai avisar esse povo. Quando você vê uma pessoa no caminho errado, você avisa. Se ele ouviu o aviso, tá livre, né? Mas se ele não ouvir, ele vai se dar mal, vai prestar conta. Agora é o seguinte, você vê a pessoa no caminho errado, você não avisa, e aquela pessoa se perder, eu vou cobrar o sangue dela da tua mão. O que tem a ver, pastor, isso aqui com a mensagem de hoje? O inimigo está procurando brecha. Você tem que ser uma pessoa espiritual na tua casa, porque se você não for espiritual, você não vai ver o inimigo chegando e não vai ter como avisar a tua casa. Aí aquele sangue vai ser cobrado da tua mão. Ou você acha que Deus vai cobrar da mão daqueles que não conhecem? Ele vai cobrar da sua mão, porque você conhece a palavra. Quem está entendendo, pessoal? Aí eu pergunto, é melhor avisar ou esperar a cobrança? É melhor avisar. Avise, irmão. Seja espiritual na tua casa. Eu entendo que dentro da nossa casa a gente se sente mais à vontade e a gente baixa a guarda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Já diz o próprio Senhor Jesus que o profeta de casa ele não tem honra. Ele não tem honra, não. Dentro da tua casa você não consegue ser o pregador. Às vezes na igreja você é o pregador. Às vezes na igreja você é a obreira que faz diferença, o obreiro que faz diferença, mas dentro da tua casa ninguém te escuta. O problema é deles. Deus te chamou para ser o quê? Atalaia. Se avisar, você está livre. Não avisou, o sangue vai ser cobrado da tua mão. Quem está entendendo, pessoal? Por que isso? Porque o diabo, 1 Pedro 5,8, o diabo anda ao derredor e ele está buscando o quê? Uma brecha. Quem entendeu isso, pessoal? Amém ou não? O diabo está buscando uma brecha, irmão. O diabo está buscando uma brecha. Versículo 19. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrar-te o quê? A tua alma. Amém ou não? Irmão, sabe qual tem que ser a tua preocupação? A tua preocupação é avisar. Diga glória a Deus. A tua preocupação é avisar. Você não tem que se preocupar, mas ele vai se converter ou não vai? Não se preocupe com isso não. Quem vai converter, quem vai convencer o homem do juízo do pecado é o Espírito Santo. Você não é Espírito Santo. Amém ou não? Quem vai converter é o Espírito Santo. O teu papel é ser atalaia, é avisar, é estar de olho aberto, é ser espiritual, porque a pessoa espiritual entende das coisas espiritual, o carnal só entende das coisas carnais. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos voltar lá para Neemias, por favor, capítulo 6. Glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo 1. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia o quê? Meu irmão, não havia mais brecha. Tem que fechar as brechas, glória a Deus. Você casado, fecha as brechas no teu casamento, em nome de Jesus. Hoje em dia, existe uma estatística de que a cada 10 casamentos, 7 se divorciam, 7 acabam em divórcio. Cada 10. Pode pesquisar. Uma vez eu fui ser padrinho de um casamento de um amigo. E eu sou desse jeito, eu sou curioso. Aí tava demorando um pouco, a juíza tava lá. Aí eu cheguei assim de fininho. Ô doutora, tudo bom? Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. Eu sou pastor e eu gosto de me informar para informar minha igreja. Perguntei para ela: o que a senhora faz mais aqui no cartório? Casamento ou divórcio? Ela virou e falou assim para mim: que pergunta, né, capciosa. Que pergunta interessante, né? Ninguém nunca me perguntou isso. Ela falou: a cada 10 casamentos que eu faço aqui,
ou a cada 7 casais, né? 10 casais, 8 são divórcio. 8, 7 é divórcio. 3 é casamento. Foi a juíza de paz que falou isso pra mim. A cada 10 casais que vem aqui, 8, 7 são divórcios. Pastor, mas o senhor tem que entender que é melhor de você do que ficar num relacionamento abusivo. Eu não estou dizendo se você tem que fazer isso ou não. Eu estou só dizendo uma coisa. O diabo está procurando o quê? Uma brecha. Para quê? Para que eles queriam achar brecha no muro, gente? Para destruir a obra que Deus estava fazendo. Fecha as brechas, irmão. Às vezes uma coisa que a gente diz assim, vai fracassar, não tem futuro, é onde Deus está trabalhando para restaurar. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Não tinha brecha. O inimigo olhou e viu, não tem brecha. Não tem por onde a gente entrar aqui, não. É assim que tem que acontecer na tua família, irmão. O diabo rondar a tua casa e assim, não tem como entrar na casa dele, porque ao redor da casa dele está um muro de fogo. Amém ou não? O diabo tem que olhar para os teus filhos e dizer assim, não posso tocar neles, porque eles estão cobertos pela oração da mãe, pela oração do pai. Não pode ter brecha, porque se tiver brecha ele entra, ele toca. Fecha as brechas em nome de Jesus. Glória a Deus ou não? Continuando, ele diz, não havia brecha alguma, ainda que este templo não tinha posto as portas nos portais. Irmão, às vezes as coisas elas não estão como a gente gostaria que elas estivessem. Às vezes as coisas demoram um certo tempo. Eles já tinham levantado os muros, mas ainda não tinham colocado o quê? As portas. Mesmo que as coisas não estejam como você queria que estivesse, não deixe brechas em nome de Jesus. Amém ou não? Mesmo que as coisas não estejam como você queria que estivesse, não abandone a obra que Deus entregou na tua mão. Uma hora a porta vai para o lugar. Amém ou não? Uma hora as portas vão para o portal. Você tem que olhar, não é o copo meio vazio, você tem que olhar o copo meio cheio. A boa notícia estava faltando botar as portas, mas já tinha o quê? Já tinha os portais. Quem está entendendo a revelação aqui? Já tinha portal, meu irmão. Uma hora a porta saía, o quê? Quem já colocou porta em casa? Eu não acho difícil colocar a porta, gente. Eu acho difícil colocar o portal. É ou não é? Quem já colocou porta em casa? O difícil não é colocar a porta não, gente. O difícil é colocar o portal. Para botar o portal dá um trabalho medonho. Dá ou não dá? Tem algum pedreiro aqui? Alguém conhece um pouco dessa área? O irmão conhece pouco? Conhece? O Webs também? Pois é, não é? O portal não é o que dá o trabalho? Se você colocar um portal mal arranjado, a porta não vai servir. É ou não é? Meu irmão, você não está vendo a coisa toda, mas Deus já fez muito. Deus já colocou o portal no lugar. Qualquer hora Ele coloca a porta, em nome de Jesus. Você tem que continuar a obra que Deus entregou na tua mão. Glória a Deus ou não? Versículo 2, ele diz assim, ó, Sambalate e Gésem enviaram a dizer, vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Ah, meu irmão, aqui que está o perigo. Olha aqui para mim. Irmão, é aqui que está o perigo. É aqui que é a hora que você vai ser testado, se você é de Deus ou não, se você é espiritual ou não. Sabe por quê, irmão? Veja só, quem foi lá chamar ele para chamar Neemias para se unir com eles? Quem foram? Quem foram? Diga, os inimigos. O diabo, ele gosta de fazer isso, irmão. A pessoa não quer teu bem, é teu inimigo declarado, morre de inveja de você, mas está chamando para você fazer o quê? Se unir com ele. Cuidado. Cuidado, porque Sambalate é sem vergonha. Ele não presta. Ele não tem boas intenções. Irmão, eu lembro que quando mais jovem, às vezes a minha mãe falava bem assim, meu filho, se afaste daquele fulano. Aí eu dizia assim, por quê, mãe? O cara é tão legal. Ela dizia assim, se afaste. Escute sua mãe. Se afaste,
daquela pessoa ali. Não, mas ele é meu amigo. Ele me ajuda, ele me dá as coisas, é bacana que só. É Sambalate, irmão. Você não conhece. A gente tem que ser espiritual, irmão, até para isso. Tem pessoas que se aproximam de nós e não é para o bem. Não é para o bem, até está mal intencionada. Estavam se aproximando, querendo se unir, mas por quê? Para quê? Vamos descobrir? Continua aí, versículo 3. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. O diabo é insistente, irmão. E da mesma maneira fez o quê? Lhe respondi. Diga graças a Deus. Irmão, você tem que ser espiritual para você ter a mesma postura de Neemias. O diabo está tentando te parar. Eles estavam querendo se unir a Neemias, não era com outra intenção. Não, nós vamos parar esse homem agora. Nós vamos impedir o crescimento deles. Nós vamos impedir a vitória deles. Neemias deu um recado bem claro para eles: eu tô fazendo uma grande obra, eu não posso descer, eu não posso parar. Glória a Deus. Diga isso: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Glória a Deus ou não? O que o diabo quer, irmão, é te parar. E ele vai usar coisas, ele vai usar pessoas, tudo com essa intenção: te parar a obra que Deus está fazendo na tua vida. Não deixe isso acontecer. Glória a Deus. Não permita isso acontecer. No versículo 5: então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, olha o quanto eles insistiram, né? Me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu e Gessem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas. Olha a história que eles estavam inventando, irmão. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão o quê? A obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Glória a Deus. Irmão, é muito forte, irmão. Veja só, o Sambalate, que era o mais sem vergonha deles, chega lá com o Neemias e fala assim: olha, estão dizendo por aí que você está fazendo toda essa obra aí, sabe para quê? Para se amostrar. Você quer ser o rei, o novo rei de Israel. Irmão, sabe uma coisa que eu fico impressionado? É a capacidade que os invejosos, eles têm de inventar história ao respeito da gente. Sabia disso? A minha avó dizia: meu filho, tu vai ver coisa. Eu não acreditava, não. Hoje, o que ela falou ainda é pouco diante do que eu vi. Irmão, olha a mentira deslavada que ele estava inventando. Neemias era profeta? Neemias era algum político? Ele estava fazendo aquilo com aquela intenção? A intenção de Neemias era pura, irmão. Era puro.
Mas o diabo, ele é assim, ele inventa história. Cuidado, irmão. Se você é aquele tipo de pessoa que acredita em qualquer historinha que contam para você, você vai se frustrar na vida. Olha essa história que ele estava inventando. Aí, o Neemias, um homem de Deus, como eu e você temos que ser, glória a Deus, um homem espiritual, um homem que tem contato com Deus, não deixa a escuridão cegar os olhos, não. Ele vira e fala: ô Sambalate, isso aí você está inventando da tua boca. É tu que está dizendo isso aí. Tu está falando isso aí para parar a obra que Deus está fazendo. Meu irmão, não deixa as mentiras que Satanás conta parar a obra que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Seja espiritual e enxergue quando aquilo ali é invenção do demônio. Aí olha só, não parou não, a coisa foi além. Versículo 10: e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus. Olha para onde estavam chamando, para a festa no mundo? Estavam chamando para onde? Para a casa de Deus. Aí tem aquelas pessoas assim que são ingênuas, né? Que pensam que a igreja é o céu já. Igreja não é céu, gente. A Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Tem muita gente dentro da igreja, meu irmão, que é sem vergonha, mau caráter, e que usa a igreja só como disfarce. Estava conversando com uma amiga, dizendo bem assim: rapaz, eu conheci um cidadão que ele é chamado de irmão da igreja, mas o caba vive de cambalacho, de enganar os outros, de pegar coisa roubada. E ele falando assim para mim, ele sabe que eu sou pastor, né? Ele falando assim: meu pastor, que vergonha, né? É uma vergonha isso aí envergonha o nome de Deus. Eu falei: é verdade, amigo, mas cada um vai dar conta, cada um vai prestar conta, principalmente os que fazem a obra. Os que fazem a obra, eles não vão passar pelo juízo final que o mundo todo vai passar, não. Os que fazem a obra, a reunião deles é numa sala separada, é num lugar chamado Tribunal de Cristo. Diga misericórdia. Cuidado, hein, você obreiro, você ministro, você do louvor, que faz a obra de qualquer jeito, você pastor. O tribunal da gente é outro. O meu tribunal é outro, né? É diferente dos das ovelhas. Ó, lá ele não vai ser amor, não. É sério isso aqui. Para onde esse homem chamado Semaías estava levando o Neemias? Para onde? Para a casa de Deus. Olha onde ele queria armar Arapuca. Quem conhece Arapuca? Arapuca é o que, gente? Armadilha. Não, olha só, isso aqui é forte. Continua aí, ó. Ele disse, né? Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E olha o versículo 12. Por que quem tem que ser espiritual? Olha o 12. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias, que não tinha aparecido na história ainda, por enquanto era só Sambalate e Gesem, era ou não é? O Tobias estava de fora, mas porquanto Tobias e Sambalate, o que? O subornaram. Ai, Jesus, eu falo. A língua está pegando fogo para falar.
Tem profeta vendido, irmão. Tem profeta que é subornado. Vai dar conta com Deus. Esse aqui estava vendido, foi comprado por Tobias. Sabe qual era a intenção dele? Eu vou levar ele para dentro do templo e o próprio Deus vai matar ele. Quem está entendendo? Porque Neemias era sacerdote, era profeta, tinha algum cargo ligado ao templo da casa do Senhor. Se ele entrasse, o próprio Deus o fulminava. Se o sacerdote, ele tinha que entrar com a corda amarrada na cintura, que se tivesse um dedinho de pecado, ele morria ali na hora. Irmão, vou falar agora profundamente. Você sabe o que o diabo quer? O diabo quer matar teus sonhos, quer matar teu ministério, quer destruir, quer acabar com você. Enquanto muitos estão dormindo e Satanás está matando, roubando e destruindo, existem pessoas que são como Neemias, que notam ao longe quando uma coisa é artimanha do diabo. Na hora ele conheceu que aquilo ali não era de Deus. Se você estiver ligado em Deus, você vai saber quando as coisas são de Deus ou não, irmão. Às vezes é uma amizade, é uma pessoa que fala. Às vezes é um relacionamento. Meu irmão, tá na cara, não é de Deus. Se você for espiritual, você vai conhecer quando uma palavra vem de Deus ou não. Não é de Deus isso aqui. Aonde já se viu primeiro um homem como eu fugir? Meu irmão, eu estudando a palavra de Deus, eu fiquei cada vez mais assim, admirado desse homem chamado Neemias. Eu quero ser como Neemias. Porque Neemias não fugia da raia não, irmão. Neemias largou uma profissão onde ele estava estabilizado para cuidar da obra do Senhor. Neemias era um homem de coragem, porque estava enfrentando Sambalate, Tobias, os arábios, um monte de inimigos. E não fugiu da batalha. Um homem como eu vou fugir? Vou me esconder? Não. Para você cuidar da sua família, você tem que ter coragem, irmão. Para você cuidar do ministério que Deus te deu, você tem que ter coragem. Para você cuidar daquilo que Deus te deu, você tem que ter coragem. Você não pode fugir, não. Um homem como eu vou fugir? Não vou fugir. Eu vou ficar onde Deus me mandou ficar. Isso aqui é conversa do demônio. Essa palavra não é de Deus para mim. Vai vir um monte de palavra, meu irmão, que não é de Deus para você. Você tem que estar ligado com Deus para você saber disso. Vai vir um monte de proposta para te tirar do propósito, do foco das coisas de Deus. Subornar até o profeta, irmão, para inventar mentira. Podem enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Se você for de Deus, se você estiver ligado em Deus, Deus mostra para você, irmão. Versículo 13: para isto subornaram, para me atemorizar. É isso que o diabo quer fazer, meu irmão. O diabo quer atemorizar você. O diabo quer, olha aqui para mim, por favor. O diabo quer que você esteja com o seu coração cheio de medo. O diabo quer que você esteja tremendo na base. Essa é a intenção de tudo que ele está fazendo. Todo esse levante da tua vida, da tua família, é só para isso, para encher teu coração de medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas quem não está no verdadeiro amor está com o coração cheio de medo. Você tem que saber o Deus que você está servindo, meu irmão. O Deus que você está servindo, Ele vai cuidar de você. Ele não vai deixar faltar nada. Tenha coragem. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse. O diabo quer que você peque. O diabo quer fazer você cair, quer fazer você sair da graça. Porque, meu irmão, enquanto você está em santidade, quem está cuidando de você é Deus. Pecou, Ele já não cuida mais, a mão saiu de cima.
Fica na santidade, fica no temor, fica na obediência. Quem cuida de você é Deus, aleluia. Para que assim pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias. Olha a oração de Neemias. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádias e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Não foi só um profeta não, irmão, que foi subornado para botar medo em Neemias. Foram vários. Cuidado, irmão, com os profetas do caos. Aqueles que ficam colocando medo no teu coração, dizendo assim: olha, vai se dar mal, hein? Vai dar ruim para ti, vai acabar com a tua vida. Se você está com Deus, irmão, se você está na santidade, se você está na obediência, não importa o que falam para colocar medo no teu coração, Deus cuida de ti. E Deus vai se lembrar daqueles que se levantaram contra ti. Deus não leva, meu irmão, Deus não se deixa escarnecer, Ele não esquece não, irmão. Quando o povo de Israel saiu do Egito, um povo se uniu a Faraó para tentar impedir. Quando eles chegaram na terra prometida e já estavam tomaram posse da terra com Josué naquele período, ou com Josué não, perdão, com o rei Saul naquele período, o primeiro rei de Israel. Deus lembra dos inimigos que se uniram a Faraó? Pois é, eles têm uma conta para ajustar comigo. Vai lá, Saul, e extermina tudo. Olha aqui para mim, você pensa que Deus esquece, irmão? Deus não esquece não. Diga isso comigo, por favor. Deus não me esquece. Ele não esquece não, irmão. Ele não esquece, Ele não vai esquecer de Sambalate, Ele não vai esquecer de Tobias, Ele não vai esquecer de Jessé, Ele não vai esquecer de nenhum dos inimigos. E eu não estou falando daqueles que estão se levantando contra ti, não é porque você é um lindão, bonitão, não, que, ai, Deus não se esquece de você, não! Eles não se levantaram contra ti, não, eles se levantaram contra a obra de Deus na tua vida, e vão dar conta. Ou você acha que tudo é você? Eles iam dar conta do que eles estavam tentando impedir. Não era Neemias, a obra de Deus. Versículo 15. E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, aleluia. Todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera. Aleluia. Aleluia. Eles fizeram uma obra gigantesca em 52 dias. Porque Deus era com eles. Aqueles que queriam botar medo, no final foram eles que ficaram com medo do Deus que estava na vida de Neemias. Irmão, olha para mim, por favor. Eles reconheceram a obra de Deus no meio daquele povo, e vão reconhecer a obra que Deus está fazendo na tua casa também. Durante todo esse mês de fevereiro, todas as quarta-feiras eu preguei sobre a ação desse homem de restaurar os muros. E a conclusão chega aqui, ó. Vamos ler de novo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, aleluia. Quem tem que temer, meu irmão, é o diabo, não é você não. Em nome de Jesus. Temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se em mundo. Quem tem que se abater não é você. Não é você que tem que andar com a cabeça baixada. Não é você que tem que andar triste pelos cantos. Quem tem que se abater é o inimigo. Por quê? Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quem crê na obra que Deus está fazendo,
Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.